Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula. Tô morrendo de saudade de todos vocês. Como que vocês têm passado aí durante essa quarentena? Bom, eu espero que todos vocês estejam bem. Nessa aula, nós faremos a correção das atividades da página 63. Vocês teriam que ler um textinho antes da página 62, que trata aí uma integração com a geografia. O título do texto é Comunidades Tradicionais Brasileiras e a Conservação dos Biomas. Então, nós faremos a leitura do texto juntos, para depois fazer a correção das perguntas. Vamos lá. Comunidades tradicionais brasileiras e a conservação dos biomas. Distribuídas pelos biomas brasileiros, existem comunidades tradicionais que utilizam de forma sustentável os recursos naturais, meio pelo qual retiram seu sustento. Essas tradições são passadas de geração a geração. Uma das formas de uso sustentável de recursos naturais é a prática de retirar da natureza o suficiente para a sobrevivência, permitindo que o ecossistema consiga repor o recurso natural extraído. Como exemplo, estão a agricultura familiar, em que se utiliza uma área reduzida para o cultivo de vegetais, e a pesca artesanal, que permite a retirada em escala reduzida de animais do mar ou dos rios. As comunidades quilombolas são um tipo de comunidade tradicional, composta de descendentes de escravos, fugidos ou libertos, que se juntaram e fundaram os quilombos. A maior parte dessas comunidades está em áreas rurais, mas elas também estão presentes em áreas urbanas. A existência de quilombos em áreas da Amazônia e da Mata Atlântica, por exemplo, contribui com a conservação dessas florestas, visto que essas comunidades as exploram sem promover a derrubada intensa de árvores. Um exemplo de exploração dos recursos naturais de forma sustentável por comunidades quilombolas é a construção de casas tradicionais da comunidade Calunga, localizada no estado de Goiás. Suas moradias eram construídas de palha e adobe, um tijolo grande feito de argila e seco ao sol, misturado com palha e capim para aumentar sua resistência. A palha e o adobe eram amarrados por embira, uma corda retirada da própria madeira. E aí tem uma imagem para vocês mostrando como que era uma casa de calunga, né? Tá na página 62. Então, vamos lá fazer a correção das atividades. Número 1. Comunidades ribeirinhas e caiçaras são outros exemplos de comunidades tradicionais. Faça uma pesquisa sobre essas comunidades e escreva como o modo de vida delas auxilia na conservação do ambiente. Então, vocês pesquisariam aí em fontes confiáveis sobre o modo de vida das comunidades ribeirinhas e caiçaras. No caso dos ribeirinhos, eles são uma comunidade tradicional e, como o próprio nome já diz, as suas casas elas se encontram ali na beirada de rios, daí o nome ribeirinhos. E como que é o seu modo de vida? O seu modo de vida ele se baseia na pesca artesanal, no extrativismo, roçado e da caça. Esses ribeirinhos eles se encontram no bioma amazônico, que é um bioma extenso e muito alagado. Já os caiçaras, eles são descendentes de portugueses e indígenas que habitam aí principalmente as regiões sul e sudeste. O modo de vida deles está ligado diretamente com o modo de vida dos indígenas. Então, eles praticam aí a agricultura em pequena escala. Além da agricultura, a gente tem também a presença do extrativismo vegetal, os costumes e hábitos herdados de geração em geração do artesanato, e daí que vem a sua fonte de renda. Então, a fonte de renda desses povos caiçaras vem diretamente do trabalho deles, que seria o artesanato. Agora a questão número 2. Os povos e comunidades tradicionais têm garantidos por lei, decreto número 6040/2007, o direito à posse de suas terras, ao respeito e à valorização de sua identidade e organização social. Leia as manchetes a seguir. Quilombolas enfrentam dificuldades para garantir seu direito ao território. Caiçaras de Paraty. Habitantes das praias mais preservadas do litoral carioca. Comunidades são proibidas de pescar e expulsas por condomínio de alto padrão. Letra A. De acordo com as manchetes, a lei que garante a sua posse de terras comunidades tradicionais está sendo cumprida de forma adequada? Justifique sua resposta.
Então, a gente acaba de ver que nós temos uma lei que foi criada para que essas comunidades tradicionais tenham os mesmos direitos que nós das cidades urbanas. Então, eles têm direito à terra, eles têm direito à identidade, à organização social. O que seria isso? Hierarquia. Então, tem lá um chefe de estado, tem a sua própria religião. Então, eles têm direito, o decreto afirma que eles têm direito a tudo isso. E aí vem duas manchetes. Será que dentro dessas duas manchetes, e em comparação ao decreto que foi imposto, isso está sendo cumprido? É isso que a letra A indaga pra gente. É uma resposta pessoal. Mas a gente vê que o decreto não tem sido cumprido pelo fato de que eles estão sendo expulsos do seu local de origem para que as grandes empresas, as metrópoles, cheguem tomando conta desses espaços. Então, eles têm sido expulsos desse local e o decreto não tem sido cumprido. E aí você vai justificar da maneira que lhe caber. Letra B. Considerando saberes das comunidades tradicionais sobre os biomas às quais pertencem os locais onde vivem, por que é importante que elas possam permanecer legalmente em suas terras originais? Essa letra B ela tem uma pergunta muito interessante. A gente pode perceber lá na página anterior, né, no textinho, que essas comunidades tradicionais, elas são muito sustentáveis. Então, tá aí uma grande importância dela para o bioma. Ela não explora esses recursos de forma desenfreada. Então, ela espera, ela pega daquele ambiente somente o necessário para a sobrevivência e deixa que a natureza faça o seu próprio trabalho de regeneração para que possivelmente ela volte a explorar os seus recursos, sempre de forma bem sustentável. E essa forma sustentável que eles adotam é a cultura deles. Então, isso é muito importante para a preservação e conservação dos biomas. Nós viemos aí lidando com a Semana do Consumo Consciente. Nada melhor do que falar de consumo consciente sem tratar as comunidades tradicionais. Então, aqui a gente pode ver que eles sempre visam aquilo necessário para se sobreviver. Nada mais do que aquilo é necessário. Então, a gente tem que repensar um pouco o nosso modo de vida. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a gente sempre consuma aquilo que a gente precisa naquele dado momento. E caso aí a gente tenha muita roupa sobrando no guarda-roupa, se a gente não conseguir reutilizar de alguma forma, por exemplo, tá muito na moda aquela customização de roupas, que a gente possa fazer doação, né? E assim conseguir manter o equilíbrio de conservação dentro do nosso país, e não só do nosso país, cuidar do nosso planeta. Então é isso, galera. Beijos e a gente se vê no nosso próximo encontro.